Boa noite. Estamos aqui novamente em mais uma edição do debate do Giro de Notícias. Nesta segunda-feira, com duas personalidades de Rondonópolis. O vereador Reginaldo Santos, nascido em Rondonópolis, formado pelo FMT na área de Ciências Contábeis, onde foi presidente do Centro Acadêmico, pós-graduado em Auditoria, Controladoria e Finanças, servidor público de carreira há 29 anos. Idealizador, junto com os servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, o INPRO, e do Serve Saúde, onde foi diretor executivo eleito pelos servidores. Na época, adquiriu sede própria, realizou concurso público e fez a primeira reestruturação dos institutos. Vereador por Rondonópolis, membro das comissões de Saúde, Educação do Poder Legislativo e, atualmente, membro do Comitê da Crise Coronavírus. Filho do senhor Manuel Iracema, neto do primeiro vereador de Rondonópolis, senhor Rosendo, casado com a Luciana Silva, pai de Raíssa, Felipe e Davi Rosendo. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Cássia. Boa noite, Hernando. E boa noite, Rondonópolis. E, ao lado, o senhor Hernando Cabral Machado, presidente da CIR, vice-presidente do Lar dos Idosos, foi diretor do CDL, diretor da PAI, técnico agrícola pela Escola Técnica de São Manuel, em São Paulo, graduado em Ciências Contábeis pela PUC Goiás, MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, empregado da Caixa Econômica por 13 anos, diretor e presidente do Conselho de Administração do Sicob por mais de 15 anos, fundador e mantenedor da Unir, hoje Unic, empresário do ramo de imóveis, produtor rural da pecuária, filho de José Guimarães Machado e Maria Cabral Machado, ambos pioneiros em Rondonópolis e já falecidos. Boa noite, Hernando. Boa noite, Cássia. Boa noite, Reginaldo. É um prazer estar aqui com você, viu? Boa noite, pessoal aí que estão nos assistindo. E agora, vamos abrir aqui para 5 minutinhos para o Hernando falar. O tema é livre, Hernando, fica à vontade para você fazer a sua explanação, falar um pouquinho sobre o que você quiser. Bom, é um prazer estar aqui, do Giro Político, site aí, e também um grupo, que está em só pessoas de alto padrão, que discutem com a gente lá todos os dias, de crescimento e desenvolvimento de Rondonópolis. É um prazer ainda estar falando aqui com o novo vereador Reginaldo, sua vereador atuante, principalmente agora nessa pandemia aí, que ele tem trabalhado bastante no comitê de crise. Reginaldo, 5 minutinhos de explanação também. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o grupo de WhatsApp Giro de Notícia, aqui na pessoa do nosso amigo Maxwell, o Mac12, mais uma vez cumprimentar a Cássia Zago, Hernando, presidente da CIR. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui falando, discutindo, debatendo, falar para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Nós estamos respeitando aqui as distâncias, eu preferi falar sem máscara para poder a voz chegar melhor aí para vocês. É um prazer estar aqui, é um prazer estar vereador pela minha querida cidade Rondonópolis, e nessa oportunidade nós vamos poder estar falando, discutindo, debatendo sobre questão de saúde, educação, infraestrutura,
o atual quadro político do momento e, por que não, a questão da pandemia, né? Na minha concepção, é esse inimigo invisível que o mundo está passando, e Rondonópolis, o estado do Mato Grosso, está inserido nisso aí. Então, companheiro Maxwell, a todos, nós estamos aqui hoje para fazer esse debate de ideias, um debate democrático. É um momento também que muitas vezes a sociedade em si, muitas vezes com a questão da rede social, a sociedade ela está participativa, a sociedade está procurando o debate, procurando as ideias, apesar de muitas vezes ter o tal do fake news, né? Muitas vezes hoje pessoas colocam uma opinião e essa opinião ela começa a ser verdade, né? Mas eu acredito que ataques, fake news, na hora que chega a verdade, ela é restabelecida, né? Então, por isso que é importante esses grupos de notícia, como é o Giro, um Giro de Notícia, um grupo tradicional, pensado e idealizado pelo Mac 12, pelo Maxwell, que vem aumentar o nível do debate e das discussões em nossa cidade. Obrigada aos dois. E só informando aos nossos internautas, a quem está conectado, que nós não iremos ler perguntas que sejam capciosas, que contenham ataques de qualquer tipo ou de qualquer assunto que a gente julgue que seja um direcionamento. E para iniciar, a primeira pergunta para o Hernando Cabral. Senhor Hernando, como o senhor vê o possível fechamento da cervejaria Petrópolis em Rondonópolis e a política de incentivos do governo de estado? Bom, primeiro, essa notícia é nova, né? Agora à tarde que eu vi essa notícia aí de possível fechamento, não sei se é verdadeira ou não, então não deu tempo aí para provar. Eu particularmente acredito que isso não venha acontecer. A cervejaria hoje ela tem uma participação muito importante e de relevância para o município e para o estado na arrecadação. A cervejaria ela emprega mais de 1.600 pessoas no estado, entre fábrica e distribuidoras. Parece-me que é esse número aí, que eu li até dias atrás. É uma notícia nova, né, que foi agora à tarde que eu vi nos grupos. Mas, de qualquer forma, a gente... E também eu li que é uma decisão que eles estão... que saiu lá no site é que por uma questão jurídica, né? Parece que perderam aí o incentivo, que é o incentivo Prodeic. Eu não me atento por que perderam o incentivo, assim. Por um lado eu atento, né? Mais ou menos, assim, se perdeu, se é por isso eu não sei. Mas o incentivo Prodeic é o único incentivo que nós temos no estado, né? O incentivo para desenvolvimento de indústria no estado, e a finalidade dele é dar um incentivo para aquelas indústrias que se instalem em locais de difícil acesso. Talvez esse não seja o caso da cervejaria mais, né? Porque ela não está num local de difícil acesso. Até quando não tinha duplicação, Cuiabá, Lopes, talvez seria um pouco mais complexa logística, mas hoje já não é mais. Então pode ser que seja isso, né, que perdeu por isso. Não sei, que eu não li nada, só li a notícia de que se falava em fechar. E que também li a notícia que eles iam demitir lá 100 e poucos empregados já de imediato e tal. Particularmente, eu não acredito nessa possibilidade. Mas incentivo no estado, que tem o único que nós temos ainda, é o Prodeic. Não tem outro incentivo para a indústria se instalar, é só esse incentivo, e é naquelas regiões que tem dificuldade de acesso, de logística, que esse incentivo é concedido. Ele é defendido pelo governo, porque para cada R$1 que o governo abre mão nesse incentivo, para cada R$1 ele arrecada R$1,25, no fim. Então, por isso que ele é um incentivo que gera renda, gera emprego e traz um resultado bom para o estado.
E vamos mandar aqui uma boa noite para Gumercinda Vieira, Lucas Perrone, Edinosa, Miguel da Ronda, Jacira Maria, Nayara Machado, Gelcione Gelson, Diego Garcia, que estão acompanhando aqui conosco. Vereador Reginaldo, a próxima pergunta é para o senhor. Mas pode falar dos 2 minutos, né? Sim. 2 minutos, então, para a réplica. Muito bem falado pelo Hernandes, essa importante empresa que se instalou em Rondonópolis em 2008, hoje gera 750 empregos aqui na nossa cidade. Realmente, Hernandes, um dos motivos que a empresa está alegando o seu fechamento devido ao Prodeic, que é um incentivo por parte do governo do estado. E aí nós temos que fazer um apelo ao governador Mauro Mendes. Muitas vezes o incentivo é dado para empresas que não precisam, né? Empresas que não têm a finalidade. E a Petrópolis, ela gera emprego, gera renda. Sem sombra de dúvida, nós temos que unir aí a nossa classe política, né? Unir os vereadores, unir deputados, e nós não podemos perder esta empresa. Nós temos com certeza de ir atrás do governo para restabelecer a permanência dessa empresa no município de Rondonópolis. Vereador Reginaldo, o internauta quer saber como o senhor avalia a postura do prefeito José Carlos do Pátio, do governador Mauro Mendes e do presidente Jair Bolsonaro na condução da crise nessa pandemia. Eu vou começar falando da questão federal, do governo federal. O governo federal, na minha concepção, começou acertando, principalmente quando o Mandetta era ministro. Depois do Mandetta, houveram a troca de 2 ministros, né, junto com o Mandetta e o seu sucessor. Agora nós somos com um ministro interino. Eu vejo que o presidente da República ele tem que reconhecer e acreditar mais na ciência. Eu sou cristão, eu sou temente a Deus, mas Deus deixou a ciência para nos dar os rumos, nos dar os caminhos. Eu vejo que precisa para o nosso presidente Bolsonaro isso. Vejo o acerto, principalmente essa questão do fundo emergencial para as pessoas que não têm renda, que não têm recurso. No início deu algum problema, alguns transtornos, mas já está saindo aí a segunda parcela. Tem também a legislação, a lei que foi aprovada de apoio aos municípios, aos estados, né? Deixar claro que ainda não foi sancionada, deixar claro que os municípios e os estados ainda não receberam nenhum recurso, mas está previsto vir para Rondonópolis 78 milhões. Por parte do governo do estado, o Mauro Mendes está fazendo um bom trabalho, principalmente para Cuiabá, tá? A capital e a Baixada Cuiabana está recebendo recursos, incentivo, está ampliando a sua rede de saúde. Por último, ele abriu aí 60 novas UTIs no interior, mas eu quero aqui fazer o meu questionamento e minha cobrança em relação ao Mauro Mendes, em relação ao município de Rondonópolis. Em relação a Rondonópolis, o que o Mauro Mendes fez? Ele habilitou 10 UTI na Santa Casa. Para se ter ideia, um município no interior que tem 30 mil habitantes, lá naquela região tem 70 mil habitantes, Hernandes, o Mauro Mendes habilitou 10 UTI. E aqui para Rondonópolis ele habilitou também 10 UTI. Nós somos uma região que tem aproximadamente 450 mil habitantes. Rondonópolis e os 19 municípios, nós somos 450 mil habitantes. E o governador Mauro Mendes, ele não está dando atenção para Rondonópolis. Está fazendo um bom trabalho na capital e na Baixada Cuiabana. Outra situação, o Hospital Regional tem lá 20 leitos pronto, já tem mais de meses e meses pronto, box de urgência e emergência para ser inaugurado, e o governo do estado não entrega para a população. E também eu vejo que nós precisamos aí da força política, nós precisamos aí da nossa bancada estadual, nós precisamos dos deputados federal e senadores que têm acesso ao governador, e pedir também, Hernandes, a gente sabe que a CIR é um órgão muito importante da nossa sociedade, nós precisamos juntar força aí e, no bom sentido, ir para cima do governador. Não tem cabimento esses leitos ficarem fechados. A nível de município, o prefeito baixou aí o comitê, fechou a nossa cidade antes que muitos municípios,
No momento que outra cidade estava aberta, que Rondonópolis fechou, começou a fazer o dever de casa, tirou lá de dentro da UPA o PAzinho, entregou o PAzinho para a população, para não misturar as crianças com as pessoas contaminadas, inaugurou o hospital municipal com mais de 50 leitos. Lá dentro da UPA tem 10 respiradores, 10 leitos de UTI. O município teve o problema nas aquisições dos 22 equipamentos? Teve. Mas a Secretaria de Saúde agiu prontamente, bloqueou o recurso, colocou o Polícia Federal no meio e o município está aí dando os passos e se preparando. Hernando, a Nayara Machado, ela gostaria que você comentasse sobre o posicionamento excelente que a ACIR vem tendo em defesa ao empresariado local e pela sobrevivência. Bom, primeiro eu posso ter um minuto aí da pergunta do nosso vereador. Bom, como é só 2 minutos, eu vou dar uma lapidada rapidão. Então, eu acho que o Reginaldo tem razão. O governo do estado realmente não fez de imediato a tarefa de casa. Realmente foi prometido lá no hospital regional esses 20 leitos e parece que essa semana vai acontecer os outros 10 leitos só, não os 20 que tinha prometido. Isso é o que a gente ouviu, né, com a visita que teve de 3 deputados aí que visitaram a Santa Casa. A Santa Casa, o governo do estado contratou 10 leitos, mas tem uma questão aí de politização do negócio. Então essa politização é que tem atrapalhado um pouco o trabalho, acho que de governo e prefeitos. Não falando do presidente Bolsonaro, eu comungo com a ideia dele, com todas. Eu acho que a ciência tem muito picareta no meio, tem muita disse. Eu comungo, eu acho que não tem que fechar, eu acho que o controle tem que ser vertical, não horizontal. É preciso pôr regras, né? As pessoas têm que sair protegido, tem que ter aquelas pessoas que são de risco, têm que estar protegidas. Então, acho que isso é preciso, a fiscalização tem que estar em cima, porque as pessoas muitas vezes são teimosas, né? Então, eu concordo. Quanto ao governo do estado, tem toda a razão o vereador. Quanto ao nosso município, eu acho que o dever tinha que ser feito um pouco antes, ficou muito tarde o dever de casa. Eu acho que tinha condições de viabilizar leitos, por exemplo, a Santa Casa tem condições de viabilizar mais 10, 15 leitos. O maior problema que às vezes que a população não vê e não sabe, e que os governantes talvez não falem, e aqui em Rondonópolis é o mesmo caso, eu que estou lá na Santa Casa, trabalhando junto com o SOS Santa Casa, o maior problema é recursos humanos, gente. O maior problema é pessoas, não adianta. Para você pôr um leito de UTI, você tem que ter 2 leitos de enfermaria. Você não tem médico suficiente. Uma UTI, quando o Reginaldo fala que na UPA tem 2 UTI, tem 10 UTIs, eu não sei se é box ou é TI, porque a UTI precisa de todo um aparato por trás, né, de profissionais e de fisioterapeuta, técnicos de enfermagem. Tem umas exigências para ter UTI. O box, eu até entendo, box com um respirador. Então é necessário que tenha profissionais. E em Rondonópolis falta profissionais. Pode responder agora a pergunta. O comentário sobre a ACIR na condução que tem feito em defesa do empresariado de Rondonópolis. Sem sombra de dúvida, a ACIR, junto com a CDL, né, está fazendo um bom trabalho perante esse momento. E eu quero destacar aqui que a questão de alta complexidade, que é a questão de UTI, a competência é do governo federal e do governo do estado. O município não tem competência. O município não tem a competência de colocar UTI. É o governo do estado e o governo federal. Mas mesmo assim, o município de Rondonópolis adquiriu e está lá prontinho, Hernandes, com respirador, as 10 UTIs, com as equipes já, tudo pronto. Tanto é que as últimas reuniões do comitê, que era para deliberar sobre fechamento, como a taxa de ocupação era 30%, e essa taxa de ocupação ela diminuiu para 30% devido a esses 10 leitos de UTI do município.
entendeu? Agora, nós precisamos, eu quero aqui reafirmar a importância do governo federal olhar para Rondonópolis, nesses 20 leitos. Lembrando que esses 20 leitos começou a ser construído lá por Pedro Taques. O Pedro Taques deixou 70% pronto e a gente precisa que o governador entregue esses 20 leitos para Rondonópolis, que aí com certeza vai diminuir muito a taxa de ocupação e vai ser usado não só para Rondonópolis, mas para a região sul, que nós representamos aí aproximadamente 450 mil habitantes. Bom, falando da CIR, né, a pergunta aí da CIR, vamos voltar aí no assunto mais, mas a CIR defende o seguinte, a CIR defende que o mais importante é não só a saúde, a saúde e a economia não podem se descasar, não tem como fazer esse descasamento. A economia precisa andar junto com a saúde, não faz-se saúde sem economia, como não faz o social sem economia. Então, você tem uma ideia, nossas empresas médias e grandes, elas têm um fluxo de caixa de 25 dias. Qualquer fechamento de 15, 10 dias tem uma perca imensa. Começa a ter demissões. Eu conheço vários empresários, tenho amigos, todo dia vejo, tive que demitir 10, tive que demitir 11, tive que demitir 5. Então tem muito já pessoas desempregadas por conta da pandemia. Se fechar, piora a situação. É claro que aquele fechamento inicial foi salutar, eu acho que acertado, porém, eu acho que não é o caso de voltar a ter, como se veiculou aí, a secretária de Saúde, Zalba, já foi lá e falou que o comitê não tem aí previsão de um fechamento, só, claro, se aumentar aí o número de casos, mas mesmo que aumente, a gente tem condições no município de viabilizar todos esses leitos. Santa Casa tem condições de fazer isso, ela está preparada para isso, né? O único problema que a gente fala que são travas que tem que ela é fácil. Por exemplo, um médico ele só pode ter responsabilidade por 10 UTI, um médico intensivista. Então, esse é um problema. Então, mas isso aí destrava. No momento de pandemia, aí, o governo vai lá e fala, ele pode assinar por 20, não tem problema, né? Isso aí destrava. E o médico dá conta de assinar por 20 UTI, tendo os técnicos bons lá para dar suporte. Mas são travas de leis mesmo, de resoluções do Ministério da Saúde, que travam um pouquinho, mas que nada que não seja resolvido. Então, a Santa Casa tem essa condição. Então, acho que não pode se falar em fechamento, não pode se prejudicar, eu não falo as empresas, mas o que se prejudica é o trabalhador. Ele vai ficar sem emprego, nós vamos ter um problema. Hoje eu estava ouvindo uma reportagem do jornalista, e ele falando que, você quer ver? Muito simples, paralisou as eletivas no município, né? O prefeito cortou, a Secretaria de Saúde cortou todas as eletivas. O que está acontecendo agora? Uma sobrecarga, porque as eletivas que era fácil de se resolver, ou aquelas consultas, está indo agora para emergência e urgência, porque está passando da hora, né? Não atendeu no momento. Isso aconteceu com o meu filho, por exemplo, aqui em Rondonópolis. Não foi atendido no momento e teve que ocupar uma UTI. E está acontecendo. Grávidas precisam de fazer os pré-natais, né? Não está tendo atendimento. As pessoas que pertençam precisam ter acompanhamento, não está tendo atendimento. Então, esse aqui é um problema. Eu acho que isso é problema que vem no futuro aí, ter mortes por conta dessa paralisação. Certo. Nós temos muitas perguntas, então vou pedir para ambos os convidados para se aterem bem ao teor da pergunta. A Ednusa Rodrigues, vereador Reginaldo, ela quer saber do que fazer sobre o setor de eventos, que ele está parado, que não tem previsão para retorno e que é um setor que no momento está sem receber nenhum benefício efetivo do poder público. Mandar um abraço para minha amiga Ednusa. A Ednusa já esteve lá reunido várias vezes com o prefeito. Sem sombra de dúvida, minha amiga, foi o primeiro setor a parar e, infelizmente, deve ser o último a voltar. Uma situação muito difícil. O município buscou adquirir aí 5 mil cesta básica. Existem as ações que o governo federal também fez com as questões emergenciais. Nós fizemos uma indicação, uma ideia dada ao prefeito, estamos esperando isso aí também sair do papel, que é o município fazer aquisições de máscaras. E tem algumas pessoas envolvidas com o pessoal do evento
tem algumas ONGs, enfim, que tem tudo para fazer essas máscaras e essas máscaras elas serem cedidas para a comunidade, para os servidores, enfim. Eu vejo que o município também fez um estudo para dar uma ajuda emergencial para o pessoal da noite, como também para os mototáxis. Não encontrou um amparo legal, haja visto que para dar um apoio, um recurso para uma categoria, ela vai ter que ser amplo, vai ter que dar para todas, como o governo federal fez. E o município ele não tem esse recurso, essa estrutura toda. Mas estamos fazendo esse debate, estamos fazendo essas discussões, principalmente aí para que nós possamos ter aí essas máscaras para serem confeccionadas por algumas pessoas aí de ONG ligada à questão de eventos. Quero aqui também reforçar e lembrar, dentro do meu minuto aí, que os PSF dos municípios continuam funcionando. Lá nos PSF está atendendo gestante, está atendendo idoso, está atendendo criança, entendeu? A questão das cirurgias eletivas, não só em Rondonópolis, mas no Brasil inteiro, foi suspenso, porque a cirurgia eletiva, ela muitas vezes o paciente precisa ir para uma UTI, o paciente está dentro do hospital. Nós tivemos aí o problema do hospital regional com foco de doenças, né? Voltando aí, é um dos motivos também que o governo do estado tem que dar apoio mais para o hospital regional, né? O que aconteceu no hospital regional não aconteceu na UPA e nem no hospital municipal, devido às condições de trabalho, às condições de equipamento de IPI. Então nós precisamos também que o governo do estado tenha preocupação com o hospital regional em relação ao foco do Covid-19. Atualmente nós estamos com 110 pessoas nos acompanhando ao vivo. Estão aqui parabenizando a Nayara Machado, o Robson, a Tânia Balbinotti, a Adriene, o Éder Monteiro, a Flávia parabenizando o Hernando, a Jacira parabenizando o vereador Reginaldo. Hernando, alguma réplica a fazer sobre a questão do setor de eventos que atualmente está parado, sem previsão de retorno? Qual é a postura da CIR sobre isso? Esse realmente é um setor complexo. Eu até concordo com o vereador Reginaldo, porque sempre eventos e aglomerações, né? E aglomerações elas não é favorável à contenção do corona, ela dissemina. Então eu acho que também é um dos últimos que deve ser liberado. Eu não posso contradizer, né, uma coisa que realmente é a mesma coisa. Você quer ver? A mesma coisa são as praças de recreação. Eu acho que as praças de recreação estão funcionando ainda. Tem praças públicas que estavam funcionando, no fechamento estava funcionando, que é ali no Cais, ali naquela beira-rio. O pessoal não compreende. Eu acho que aí tem que ter uma fiscalização maior, que eu acho que não está tendo. Porque a fiscalização é fácil, fiscalizar o cliente que entra na loja e penalizar o lojista porque o cliente entrou sem máscara, né? Eu tive o caso da nossa empresa, do cara falou, não, vou entrar sem máscara, não quero nem saber, eu tenho o direito de andar sem máscara. Ele tem o direito, né, mas tem uma determinação, sabe que ele tem que se proteger e proteger o seu próximo, né, o seu semelhante. Então eu acho que os eventos, pelo menos os clubes de serviços, loja maçônica, Rotary, está tudo suspenso, ninguém faz reunião, então eu acho que esses eventos ainda podem demorar um pouquinho. O mais prejudicado que foi liberado, até por uma ação, a CIR pediu, fez um ofício lá para o comitê de crise, que é os restaurantes, né? O restaurante foi um dos mais sofridos, porque o restaurante, além dele não vender o prato de ontem, né? É mais difícil, porque ele tem aqueles que não tinham adequação para fazer delivery e ficou mais prejudicado, né? Mas agora estão funcionando e estão se adequando. Mas é isso aí. Vereador, o Almir Batista, ele quer saber por que da dificuldade do Executivo de inserir no comitê de crise alguém que represente a classe empresarial e produtiva da cidade. Mandar um abraço para o Almir, presidente CDL. Dizer, Almir, principalmente quando foi fazer a deliberação para o fechamento do comércio, o Almir teve ali, Hernande, com o Neles, nas últimas reuniões, debatendo e discutindo. Tá? Foi um sábado. Eu fiz o convite para o Almir lá, o prefeito, o comitê recebeu o Almir, recebeu o Neles, né? Quando foi para debater o fechamento do comércio, dizer que realmente não tem uma cadeira para o comércio
no comitê. O comitê, ele praticamente, as decisões são técnicas. O prefeito está ouvindo muito a equipe técnica, o doutor Juliano, que é o infectologista, e o doutor Bruno, que é o virologista. As decisões estão sendo técnicas, né? Mas, com certeza, vamos estar aí, quando for debater, discutir futuras questões de fechamento, que eu quero acreditar, com a graça de Deus, nós não vamos precisar, porque nós precisamos que cada cidadão cuida através de máscara, limpeza das mãos, a sua asepsia, e principalmente precisamos aumentar o número de leitos. Se nós inaugurar esses 20 leitos aí, Rondonópolis vai estar, de certa forma, se preparando, e a taxa de internação vai estar dentro dos conformes, tá? Manda um abraço para você, Elmir, e para toda a classe empresarial que está nos assistindo. Hernando, a réplica? Eu tenho uma formação, uma opinião sobre essa questão do comitê de crise. Eu acho que o comitê de crise, eu acho que houve uma falha lá no início. Primeiro que dentro do comitê de crise não tem nenhuma pessoa que representa os hospitais, que eu acho que deveria ter. Até porque ficaria muito mais fácil do executivo cobrar o governo do estado, se ele tivesse dados de como funcionam os hospitais e qual a dificuldade que tem dentro dos hospitais. Os hospitais têm várias dificuldades que não é só respiradores. Agora mesmo eu vi aí, estão fazendo uma arrecadação para fabricar 10 respiradores mecânicos na Universidade Federal de Rondonópolis. E parece que vai sair, né? Então, os respiradores não é problema. Teve esse problema aí de fraude e tal, e que o respirador ficou muito caro. A Santa Casa conseguiu comprar R$76 mil. O respirador logo no início, porque se organizou. Então, eu acho que houve falha na organização. Não teve uma conversa, um planejamento com os hospitais por parte do setor público, por parte da Secretaria de Saúde. Não tem dentro do comitê de crise um representante dos hospitais. Só tem um médico dentro do comitê de crise, que é o médico infectologista, né? Teria que ter um médico de UTI, um intensivista. Não tem nenhum representante do comércio também, para que a gente possa estar lá falando o que acontece, como deve ser feito as prevenções no comércio quando o comércio está aberto. Então, não houve. Nós temos aqui a Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis, Associação dos Bares e Restaurantes, Associação da Construção Civil, Sindicato do Comércio, Sindicato da Indústria, Federação. Então, tem um monte de entidades que representam o comércio. Então, eu acho que houve uma falha nesse sentido. Sim, é isso que a gente tem reivindicado e que, infelizmente, não fomos atendidos e nem resposta tivemos do Executivo. Agora a pergunta é para o Hernando. Ele quer saber, a Ivone Espíndola, ela quer saber o que o senhor achou do recapeamento do Centro das Lâmpadas de LED. Eu falo o seguinte, eu falei esses dias no grupo lá, que assim, as pessoas não comem asfalto, não se enche barriga com recapeamento de asfalto, né? Eu acho que o setor público tem que olhar todos os setores. Se tem economia com a LED, vai ter economia para o setor público, beleza, né? Não sei quanto foi o investimento. Se recapeou, porque também a pessoa que anda, que tem carro, que utiliza, reclama porque o asfalto está lá quebrado. Mas, independente disso, eu acho que é necessário a gente olhar primeiro para o setor produtivo. Não adianta levar asfalto lá no bairro, na porta da casa do trabalhador, se ele não tem lugar para ir trabalhar. Ele não vai utilizar o asfalto, ele precisa primeiro ter emprego. Então, eu acho que nós estamos pecando na questão no setor produtivo. Por exemplo, distrito industrial. Né? O distrito industrial está hoje em Rondonópolis realmente largado, jogado. Não tem condições de, às vezes, nem chegar na porta da empresa onde o trabalhador trabalha. Né? Então, eu acho que temos que fazer, o executivo, o poder público, ele tem que olhar a cidade como um todo. Não só saúde, não só a parte de educação, mas ele tem que olhar como um todo, economia, geração de emprego, e ele tem que atacar aquelas áreas. Eu acho que o investimento, o Rondonópolis tem dinheiro para investir, como o prefeito sempre diz, né? Tem um orçamento de mais de R$1 bilhão. Então, mas está deixando a desejar na questão da onde sai a renda, da onde sai o emprego, aonde que gera renda e gera o emprego, e que gera também resultado para o município fazer esses investimentos. Eu acho que está deixando a desejar. A réplica, vereador Reginaldo.
Eu acho que foi muito positivo esse recapeamento na região central. E também a questão da LED. Tanto é que, se não tivesse feito, estavam os buracos e com certeza as pessoas estavam aí reclamando. Sobre a LED, nós apresentamos um requerimento para o prefeito para fazer um estudo para a possível diminuição da taxa de iluminação pública. Tá? No período eleitoral agora não pode fazer, mas nós apresentamos esse requerimento para fazer um estudo para a diminuição da taxa de iluminação pública. Sobre o nosso distrito industrial, já se passaram vários prefeitos, né? Podia ter dado uma atenção ali para o distrito industrial. Nós tivemos prefeito empresário, como é o caso do senhor Adilto, e o distrito continuou do jeito que estava. Nesse momento agora, Rondonópolis conseguiu 2 recursos para asfaltar o distrito industrial. Um no valor de 56 milhões de reais, que veio, que está aí, e outro no valor de 107 milhões de reais. O de 56 milhões de reais, Hernando, a Caixa Econômica mandou um documento para a prefeitura, mandou um e-mail notificando a prefeitura que esta emenda, ela antes de ser aplicada no distrito industrial, deveria analisar, enviar a quantidade de déficit de asfalto na comunidade, na região. E olha só bem, desse modo, ao analisar o mapa enviado, observa-se um déficit muito grande nas áreas centrais e residenciais localizadas, aos quais carecem de pavimentação, preferencialmente em relação a distritos industriais. Isso que eu estou falando em relação à emenda de valor de 56 milhões de reais que a prefeitura ela está asfaltando, vai asfaltar ali naqueles bairros ali próximo ao distrito, entendeu? Infelizmente perdemos a emenda no valor de 107 milhões de reais. O governo federal não enviou ainda essa emenda para o município de Rondonópolis. Vereador Reginaldo, o Juarez José, ele quer saber qual a expectativa da volta à normalidade em Rondonópolis. Mandar um abraço para o nosso amigo Juarez José. Juarez José mora ali no fundo do Jardim Atlântico. Juarez José que faz um trabalho muito grande aí na área de som, um camarada muito trabalhador. Juarez José, nós precisamos que a nossa comunidade, a nossa sociedade, nós continuamos a fazer a nossa tarefa de casa, tá? Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem for sair para a rua, use máscara, é importante. Asepsia das mãos, tá? Não levar as mãos nos olhos, na boca, fazermos o nosso dever de casa. Paralelo a isso tudo, o Hernande falou na outra pergunta uma questão muito importante, a questão da fiscalização, Hernande. Concordo, nós temos que voltar àquela fiscalização igual veio no início, tá? Parceria, Polícia Militar, a Polícia Civil, o município fez um convênio com a Polícia Civil, através da Secretaria do Bilil, o GASP, através também da Vigilância Sanitária, que está fazendo um grande trabalho. Eu quero aqui cumprimentar cada fiscal da Vigilância Sanitária e todo o setor de fiscalização do município de Rondonópolis, né? Muitas vezes não está fácil, às vezes as pessoas não entendem essa fiscalização. Esse grande trabalho está sendo coordenado pela GIL. Então o município, junto com a Polícia Militar, tem que intensificar nesse segundo momento a fiscalização. Alinhado tudo isso, nós precisamos sim a inauguração desses 20 leitos do Hospital Regional. Eu vejo muito importante, porque hoje a taxa de ocupação dos leitos em Rondonópolis está 30%. Nós temos hoje 23 vagas de UTI. O município disponibilizou 10. Deixando bem claro que a competência de alta complexidade é do governo federal, é do governo estadual, mas o município não ficou só na sua preocupação, na sua responsabilidade. O município foi além, adquiriu mais 10 leitos, 10 respiradores, colocou essas UTI para funcionar e fez com que os índices diminuíssem. Os índices de taxa de internação, 30%. Na hora que o governo do estado inaugurar os 20 leitos, com certeza nós estaremos mais preparados. Então, meu amigo que me fez a nossa pergunta, eu vejo que nós temos que trabalhar a questão da prevenção, do uso de máscara e, ao mesmo tempo, o governo do estado colocar para funcionar esses 20 leitos do Hospital Regional. Fernando, o Tiago Esperança, ele fala a respeito da participação do comitê de crise, que poderia ser um administrador de carreira ou um empresário, já que é para ser técnico.
Então, já disse sobre isso, né? Eu só queria voltar um pouquinho para me fazer aqui um contraponto aí com o vereador, que no dia 1º de fevereiro de 2020, foi uma consulta no Ministério Regional, Desenvolvimento Regional, ele afirmou para nós e para a tribuna, né, e foi publicado que os 56 milhões pode sim ser aplicado totalmente nos distritos. Não precisa de fatiar as verbas como foi fatiado no Distrito Industrial. Quanto à participação no comitê, nós fizemos 4 ofícios, só a Associação Comercial fez 2, a CDL fez 1, e depois nós fizemos um conjunto, todas as entidades envolvidas com o comércio em Rondonópolis para o prefeito, né, pedindo a participação no comitê de crise de um representante do comércio, que poderia ser escolhido entre todos os representantes que tem aí, o técnico que ele quisesse escolher, desde que representasse lá uma cadeira do comércio dentro do comitê de crise para discutir justamente essas ações que precisam ser feitas dentro do comércio. Nossos comerciantes, nossos empresários estão cumprindo à risca as recomendações, cumpriu o decreto. Eu mesmo fiz um vídeo pedindo aos nossos empresários que cumprissem rigorosamente o decreto municipal. E estão sendo cumpridos. Vocês podem ir na loja, podem entrar no centro que está lá as marcações, tem Shell, algumas lojas fizeram pia com sabão nas portas. Então, está sendo cumprido. Pedimos aos nossos consumidores que tenha paciência, que entenda essa dificuldade de entrar no comércio e não ficar muito à vontade, porque tem que obedecer essas normas. Alguns comércios colocaram até fitas, um distanciamento do balcão. Então, quer dizer, o comércio está fazendo a sua parte. Há aqueles desencontros de informações que a gente fica buscando, né, como houve agora, recentemente, aí da questão de lockdown, que aí a secretária foi lá e falou que nada, que não tinha aquilo. Mas os fake news, realmente, que o Reginaldo falou no início, às vezes atrapalham um pouco esse diálogo e esse entendimento entre a classe empresarial e o setor público. Mas o setor público, eu acho que podiam sensibilizar um pouco e deixar que nós participássemos também na defesa do coronavírus. Vereador Reginaldo, a Jaqueline Lima quer saber se tem alguma previsão de quando volta às aulas e a situação dos contratos que teve corte nos salários. E o senhor pode fazer a réplica. Eu vou fazer a réplica. Nós não temos o representante, mas junto com o vereador Fábio Cardoso, que também faz parte do comitê, nós estamos em contato direto com os representantes do comércio, tanto o Tiago Esperança, sempre a gente fala com ele, Hernandes, e também com o Almir. Nas principais reuniões que trataram sobre o comércio, os empresários estiveram lá para debater, para discutir. Muitas vezes não tem um representante, já pensou? Nós estamos na questão de aglomeração. Eu vejo que é importante ter, mas deixar claro que, através do Poder Legislativo, nós estamos levando a demanda de vocês sempre. Deixar claro sobre a questão do asfalto. Vou te passar em mãos um e-mail que a Prefeitura recebeu da Caixa Econômica. Esse recurso ele vinha através da Caixa Econômica e aqui a fala o atendimento maior de família possível, de forma a ampliar o alcance dos recursos destinados. No caso de preposição de investimento de pavimentação nas áreas industriais, o preponente, no caso o município, deverá comprovar 100% de cobertura de pavimentação implementada nas áreas urbanas, centrais e residenciais do município. Eu vou te entregar esse ofício que a Caixa Econômica encaminhou para o município de Rondonópolis. Tem réplica aí? Não. E sobre o retorno e o corte do contrato dos professores? Eu vou mandar um abraço para minha amiga Jaqueline Lima, filha da minha amiga Luísa. Obrigado por estar nos assistindo, Jaque. O retorno, Jaque, eu confesso para você que nós não temos essa previsão, tá? Eu acredito, uma análise que eu vou fazer, eu acredito que na melhor das hipóteses, por que não início de agosto, tá? Pelo que eu estou vendo aí, na melhor das hipóteses em agosto. Sobre a questão dos cortes do contrato, com certeza eu vejo que os contratos eles têm que receber sim um
o valor integral dos seus vencimentos, tá? Nós já estamos fazendo essa cobrança com o prefeito através da Comissão de Educação, junto com os meus colegas vereadores Silvio Negri e vereador Sidney Fernandes, tá? Estamos conversando com a secretária e com o prefeito. Não é justo que essas pessoas que estavam contratadas, os valores sejam cortados. Nós defendemos o pagamento integral, assim como os servidores de carreira recebem, os cargos de confiança recebem. Tanto é que, posterior, vocês vão ter que repor essas aulas. Como que vai cortar? Tá? Então, esta é a minha opinião. Certo. Nós tivemos muitas perguntas, ainda continuamos com mais de 100 espectadores nos acompanhando ao vivo e são várias perguntas, mas em um tema em especial se destaca, que é a questão do Hospital da Lions. Essa pergunta é para ambos, começando pelo Hernando. Gostaria que pontuasse 5 minutos e depois 5 minutos para o vereador Reginaldo. Beleza. Eu não sou contra uma unidade hospitalar. Não sou. Só acho que a forma como foi feito e como os vereadores aprovaram que não é correta. Eu acho que gastou-se dinheiro demais, né? E que não atendeu no momento que devia ser atendido. Se o prefeito realmente, como o vereador disse, é uma obrigação do Estado a questão da alta complexidade das UTI, eu acho que não devia ter gastado. Com muito menos, a Santa Casa colocou 10 UTI à disposição do Estado. E com muito menos, ela poderia colocar mais 20, desde que o governo tivesse um diálogo entre si. Eu acho que, quando eu falo politizou a doença, tem uma diferença entre o governo estadual e o governo municipal. Eles não se falam, não se entendem, né? Então, tem toda essa polêmica. Eu acho que, quando tem que se somar, né, eu acho que os políticos não poderiam se tratar dessa forma, né, como a gente viu na última visita do governador aqui em Rondonópolis. Eu acho que foi um custo altíssimo, né, que pode vir a servir aí, mas depende e é um custo de manutenção, né, como falou antes que seria uma maternidade, e a Santa Casa atende há mais de 40 anos as maternidades de Rondonópolis, os partos, e não tem um centavo gasto pelo município para esses partos. É tudo pago pelo governo, pelo SUS. Então, não tem gasto com maternidade o município, nunca teve. Então, eu acho que virou um hospital municipal, não é mais maternidade, né? Porque por conta, né, da estratégia da Secretaria de Saúde, mas eu acho que não foi um dinheiro bem aproveitado. Gastou-se muito, comprou um prédio deteriorado, um prédio que não tem condições nenhuma de ser um hospital, eu acho, que é prédio velho, né? É um prédio que foi hospital há muito tempo atrás, aí, 30 anos, e depois virou hotel. Então eu acho que é numa região que não é legal, porque tem esgoto, ali não tem estacionamento. Nada contra ter hospital, mas desde que fosse feito, né, nós temos espaço em Rondonópolis prontos que poderia ser implementado qualquer forma de hospital para o município. Vereador Reginaldo, sobre o Hospital da Lions. Primeiro, para mim responder essa pergunta, eu preciso aqui fazer uma fala das competências de cada esfera do poder em relação à saúde. O município de Rondonópolis e todos os 141 municípios de Mato Grosso e todos os municípios do país, ele tem uma obrigação. Os municípios, a obrigação é atenção básica. É a urgência e emergência, é a UPA. Tá? O município pode até fazer a obstetrícia, que não seja alta complexidade. Por exemplo, Jaciara tem um hospital e lá faz parto. Pedra Preta tem. Tá? Itiquira tem. Então, o que Rondonópolis fez foi também querer comprar o seu hospital municipal. O Estado, a alta complexidade é competência do Estado e do governo federal. O que é alta complexidade? UTI, AIDS, tuberculose, enfim, as doenças de alta complexidade cabe ao governo federal e ao Estado custear. É por isso que o município de Rondonópolis, ele não põe recurso próprio pessoal na Santa Casa. Porém, os recursos vêm para o município, repassado pelo Estado ou pelo governo federal, e o município
passa para a Santa Casa. Então, a gente precisa separar o que é competência do Estado e o que é competência do município. Mas, mesmo assim, o município de Rondonópolis adquiriu respiradores, adquiriu UTI. O município de Rondonópolis comprou o hospital da Laios, tá? A princípio era para ser um hospital maternidade, e fez a reforma no valor de R$ 380 o metro quadrado. Tá? Vocês que estão me ouvindo, se for pesquisar no mercado, o valor dessa reforma saiu R$ 380 o metro quadrado. E foi feito em tempo recorde. Uma reforma que era para durar 5 meses, saiu com 30 dias. Então, eu não tenho dúvida da importância da aquisição desse prédio. O município pagou R$ 5.100.000 pela compra desse prédio. Se por acaso colocar ele no chão e for vender aquele terreno ali, Hernani, você sabe que é um terreno muito bem avaliado. Eu acredito que só o terreno já vem a valer isso aí. O município comprou esse hospital, que não estava tão deteriorado assim, tanto é que a reforma custou R$ 380 o metro quadrado, entendeu? Eu vejo que foi uma coisa muito boa, muito positiva, tanto é que os pacientes da UPA que está internado com problemas que não é Covid-19, com coisas normal do dia a dia, não está ficando na UPA, está vindo aqui para o hospital municipal. Ou seja, não está tendo o risco de ser contaminado. Eu não tenho dúvida que o município acertou em cuidar de pessoas, em cuidar de vidas, em cuidar de ser humano. Destacar aqui as participações que também estão nos acompanhando: a Tânia Balbinotti, Renato Alves, o Wendel Silva, a Eliane Azambuja, e nós temos ainda mais de 100 espectadores nos acompanhando. E outro tema bastante recorrente e que eu gostaria de ouvir a opinião, não apenas eu, como os demais, a famosa SEI, que foi tema da sexta-feira na sessão extraordinária da Câmara Municipal. Hernando, 5 minutos. Beleza. Eu acho o seguinte, eu tenho uma opinião formada, seguinte: cada vereadores são eleitos, são pagos com recursos do povo para legislar e fiscalizar o executivo. Essa coisa de falar que eu confio no prefeito, isso é balela, não tem que confiar no prefeito. Por mais que você confie, mas você está lá para fiscalizar, o vereador está ali para fiscalizar. Agora, a consciência de cada um votou com a sua consciência. Beleza, aceito algumas justificativas de vereadores. Votei com a minha consciência, eu ouvi, né? Beleza, não tem problema. A consciência dele é que vai julgá-lo. Não cabe a mim julgar os vereadores, né? Eles estão ali para votar e cada um vota, está representando a sua base, está representando ali o povo, né? Só que, moralmente, aí se falar, Ministério Público já está investigando, Ministério de Contas já está investigando, por lei, eles têm que fazer. Agora, o vereador tem moralmente o compromisso de fazer isso pelo povo. Porque o vereador é que fala para o povo, é que dá as informações ao povo. É o vereador que dá as informações ao seu eleitor. Então, eu acho que não foi acertada, beleza? Votou com a consciência, a sua consciência te julgue, né? E depois as urnas que vai dar o veredito, né? Eu acho que é isso aí. Vereador Reginaldo. Para mim responder essa pergunta, eu vou voltar no dia 13 de abril. No dia 13 de abril, nós apresentamos um requerimento, protocolamos na Câmara Municipal, requerimento esse que foi aprovado no dia 15. O que diz esse requerimento? Nesse requerimento, nós solicitamos cópia de todo o processo de compra ou reforma emergencial que o município de Rondonópolis fez nesse período. Quando eu falo todo o processo, é desde o início. Quais foram as empresas que participou, foi compras emergenciais, os orçamentos, enfim, todo o processo de compra, tá? E assim nós fizemos, e a Prefeitura nos respondeu. Eu preciso aqui também desmistificar algumas questões que foram faladas e colocadas no imaginário popular. Disseram que Rondonópolis comprou R$1 milhão de papel higiênico. Isso não procede. O município de Rondonópolis comprou, abriu o processo de compra para adquirir R$220 mil. Só que na hora de comprar e pagar, só pagou 6%, pagou R$14 mil.
Então, é por isso, vocês que estão me ouvindo aí, muitas vezes o tal do fake news, e aqui eu vejo que muitas vezes ficou só a opinião de um lado. Deixar claro para o cidadão de Rondonópolis. Rondonópolis não comprou 1 milhão de papel higiênico. Rondonópolis comprou, abriu o processo para comprar 220 mil e comprou apenas 14 mil. Outro item muito falado, muito questionado, álcool gel. Ah, mas Rondonópolis pagou 14 mil reais, pagou 28 reais pelo álcool gel? Pagou. Naquela época, a pesquisa de preço do que o Procon fez, o álcool gel estava R$ 35 reais. E o município vizinho nosso aqui, Campo Verde, pagou 30. O Exército Brasileiro, que todo mundo confia, que todo mundo exalta, o Exército Brasileiro, Brasília, pagou R$ 96 reais pelo mesmo álcool gel que Rondonópolis pagou 28. Outra questão, a máscara. Hernandes, Rondonópolis comprou máscara, a caixa de máscara, por R$ 39 reais a caixa de máscara. Há 2 meses antes da pandemia, o valor estava 18. Mas tem o site Radar, que é o site do TCE, que lá tem a lista de preço. Nessa mesma época, lá estava citado R$ 55 reais. Então, eu fiz uma análise da documentação, lembrando que o prefeito Zé Carlos do Pátio, no seu primeiro mandato, caçaram o prefeito Zé do Pátio. Nesse mesmo período, faltando aí 4, 5 meses para as eleições, caçaram o prefeito, não deram o direito dele vir à reeleição, e 1 ano e meio depois, a justiça inocentou o prefeito. Eu vejo que está tendo muitas forças políticas aí querendo caçar o prefeito Zé Carlos do Pátio. Na minha concepção, o papel do vereador, ele pode fazer investigação através de requerimento, através de SEI e através de CPI. Eu decidi e tomei uma decisão. Antes mesmo de alguém falar de qualquer questionamento, eu já tinha feito esse requerimento. E a minha linha de raciocínio foi o quê? Foi o requerimento. E eu vou mais além. Eu tomei uma decisão no dia do meu voto, na semana que eu decidi o meu voto, eu tomei uma decisão de levar para o Ministério Público todas as informações que recebemos e reforçar a denúncia que está sendo apurada pelo Ministério Público. O Ministério Público ele já está apurando. Eu tive junto com o vereador Fábio Cardoso, lá falando com o delegado deu na entrevista, seja para o Fantástico ou entrevista para a imprensa nossa, dizendo que não tem nenhum servidor do município envolvido com a questão dos respiradores. Foram empresários maldosos que fizeram fraude, tá? E não tem ninguém. Nesse caso, Hernandes, no dia de hoje, eu reforcei a denúncia para o Ministério Público, entreguei os documentos lá, e eu vejo que o Tribunal de Contas e o Ministério Público tem tudo para nos dar essas informações. E não nesse período agora, eu vejo que esse período agora nós temos que juntar força. A classe política, nós temos que juntar força para cobrar o governador do estado, para inaugurar os 20 leitos do Hospital Regional, para não deixar a empresa Petrópolis fechar, entendeu? E não politizar o debate véspera de campanha. Esta é a minha opinião. Hernando, a réplica, 2 minutos. O vereador fez as suas ações, né? Fez de acordo com a sua consciência e com o que ele acha que é correto, né? Mas de qualquer forma, vereador, eu acho que se não deve, não teme. E se tem denúncia, se o povo desconfia, o vereador tem que investigar sim. Precisa mostrar que está atento. Eu acho assim, que não houve nenhuma dos respiradores, quando você fala que é empresário, mau empresário, então nós temos mau empresário. Só que eu acho que faltou zelo na aquisição, faltou perícia, faltou pessoas competentes para fazer aquisição. Porque a empresa tem a primeira coisa que eu fui olhar quando a empresa tinha sido formada, se ela tinha know-how para vender respiradores, quem que era o dono. Foi a primeira coisa que eu olhei. O cara tem passagem pela polícia, tem processo rolando, 6 meses de constituição da empresa, 100 mil de capital, nunca vendeu respirador. Então, quer dizer, tem todo um
leque de informações por trás que os técnicos poderiam estar observando. Não condeno falar, prefeito sabia? Não estou falando que o prefeito tem alguma coisa a ver. Eu acho até que não tem e até não sabe. Mas no mínimo, uma empresa particular mandava o cara embora ou exonerava alguém até que se apure os fatos. Ou suspende até que se apure o fato. É preciso apurar. De todo jeito, eu acho que a CEI era válida, ela daria uma satisfação à população e não ficava esse disco que me disse aí. Vereador Reginaldo, para finalizar o assunto CEI, a tréplica. 2 minutos. Eu quero aqui relatar aqui para vocês que o município de Rondonópolis não foi só o município de Rondonópolis que passou por isso. Foram vários municípios e vários estados. Com uma diferença. Aqui em Rondonópolis, a secretária de saúde, a senhora Exalba e a sua equipe técnica, ela de imediato, quando ficou sabendo, ela procurou a Polícia Federal, a Polícia Civil, foi na Justiça, judicializou a situação e Rondonópolis, diferente de outros municípios, Rondonópolis conseguiu bloquear aí aproximadamente 85% dos valores, tá? Reconheço que poderia ter tido mais cuidado nessa questão aí, mas a ânsia de resolver o problema, a ânsia de trazer esses respiradores, tá? Então dizer que o município de Rondonópolis agiu, Hernandes. A secretária foi na Polícia Federal, foi na Polícia Civil e judicializou a situação. Tanto é que o empresário está preso, diferente de outros municípios. Eu quero aqui falar para cada amigo, cada pessoas que votarem em mim ou não. Eu procurei e estou procurando fazer o meu papel. Sou a favor de uma fiscalização, sim. Tanto é que no dia de hoje, tá? Exatamente às 14 horas e 38 minutos, eu protocolei esse documento aqui para o Ministério Público, aguardando deferimento, reforçando todas as apurações e, acima de tudo, levando as documentações que eu recebi. Tá? Então, nós estamos procurando, sim, fazer o nosso papel de legislador. O que eu não posso deixar é, nesse momento agora, a questão política falar mais alto. Esse é o momento que nós temos que cuidar das pessoas, cuidar de vidas. Tá? Quero, com certeza, a investigação do Tribunal de Contas e do Ministério Público para trazer a verdade sobre esse tema. E não deixar acontecer como igual o outro mandato do prefeito Zé do Pátio, que o mesmo foi cassado desse período, e lá na frente, um ano depois, absolveram ele. Eu vejo que o Ministério Público, nesse momento, o Tribunal de Contas está pronto para fazer isso. E nós buscamos fazer o nosso papel como vereador. Então, estamos finalizando mais uma live com quase 150 pessoas nos acompanhando, muitos comentários a respeito de notificações do PROCON, pontuando que um erro não justifica o outro, muitas perguntas a respeito da CEI, muitos comentários sobre o Hospital da Lions e, além de tudo, o Jorge Soares também pontuou sobre a questão do superfaturamento em diversas prefeituras. E este vídeo ele vai ficar disponibilizado caso vocês queiram acompanhar as perguntas, respondê-las. Porém, como nós estamos também com o nosso tempo avançando um pouquinho, vou deixar 5 minutos para cada um. Agradecer quem nos acompanhou até agora. Foi um debate muito importante, muito salutar. A participação da sociedade rondonopolitana nos surpreendeu de fato, porque são assuntos que demandam o interesse da população. E é gratificante ver isso acontecer. Então, vereador Reginaldo, os 5 minutos finais e depois o Hernando. Eu quero, aqui em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Eu quero parabenizar o Grupo Giro, tá? No nome da Tânia Balbinotti, essa mulher guerreira, e no nome do Maxwell, eu parabenizo todos do Giro. Cumprimento também todos que estão nos assistindo nesse momento. Para mim é uma grande satisfação poder estar falando aqui com a sociedade de Rondonópolis. Amigo Maxwell, está aqui, eu trouxe uma pessoa do meu lado para acompanhar essa entrevista, esse debate. Meu paizinho está ali, meu pai, senhor Manuel. Para o meu pai, eu mando um abraço para toda a minha família que está me assistindo agora nesse momento. A minha esposa, minha mãezinha, que deve estar com o coração na mão lá na casa dela. Um abraço para você. Um abraço, Luciane Brito, minha guerreira lá do Farias, todos que estão aí nos assistindo. É muito importante
esses debates, de ideias, né? Respeito muito o Hernando, é um empresário de sucesso aqui na nossa cidade. O comércio, os comerciantes têm uma importância muito grande na nossa cidade. O agronegócio, são vocês que geram renda, que geram riqueza, tá? Tanto é que nós temos a preocupação, sim, de aliar a questão do isolamento social junto com a questão do comércio. Eu não vejo como a saúde e a economia andar de forma separada. Tá? Eu vejo que tem que andar junto. Eu vejo, Hernando, nesse momento agora nós precisamos alinhar muito a questão da prevenção, a questão da fiscalização e pedir aí a ajuda da CIR, que muitas vezes é atendida pelo governador, para que nós possamos convencer ele a inaugurar esses 20 leitos. Porque a partir do momento que inaugurar esses 20 leitos, Hernandes, Rondonópolis vai estar mais preparado para enfrentar esta pandemia. No mais, eu quero aqui pedir a toda a população, vamos nós todos fazer nosso papel, o nosso cuidado neste momento difícil de pandemia. Vamos cuidar da nossa higiene, vamos usar máscara, né? E vamos estar cobrando, Hernande, a questão da fiscalização por parte do poder público. A única pergunta aqui que eu respondi com o coração na mão foi em relação à minha amiga Ednusa, o pessoal de eventos. Não tenho dúvida, é o pessoal que mais está sofrendo. Então, Ednusa, no seu nome e no nome do pessoal do evento, eu mando um abraço para vocês e, com certeza, nossos corações estão sofrendo muito. Eu sei que vocês são o que mais passa por um momento difícil aqui. Maxwell, obrigado pela oportunidade. Estou pronto, caso nós possamos debater novamente. Cássia, Zago, o Vande, esse mago da comunicação que está aí dando suporte. E um abraço, Rondonópolis. Deixo aqui o meu carinho por cada um de vocês. Hernando, 5 minutos. Obrigado. Eu quero agradecer aí ao convite, o Giro Político, parabenizar o vereador Reginaldo pelas suas colocações, sempre coerentes. Quero agradecer o vereador Fábio Cardoso, o vereador Adonias e o vereador Thiago Muniz, que os vereadores que eu mais contactei para interceder junto ao comitê de crise, porque a gente não tinha acesso ao comitê de crise. Aliás, o Thiago participou, mas eu nunca fui convidado para nenhuma reunião. O prefeito... Thiago Esperança, o prefeito tem uma certa restrição quanto aos empresários representados pela associação comercial, penso eu. Mas ele está errado nas posições dele. Eu quero deixar algumas perguntas para o vereador, para ele levar para o nosso executivo, que são perguntas que a gente precisa fazer. E uma delas e passar a mão do vereador o histórico dos 56 milhões, de tudo que, quando começou com a reunião com o prefeito lá em 2018, 10 de abril de 2018, e ela vem rolando até hoje. Mas dizer para o vereador, dizer ao prefeito, que o dia que ele resolver tratar das coisas do município, junto com a comunidade, junto com a sociedade organizada, eu tenho certeza que nós teremos um outro município. Nós não conhecemos os projetos para os 56 milhões. Empresário nenhum conhece. Não sabemos se esses projetos já estão aprovados, onde estão. Nós sabemos, pelo que ele disse na mídia, que ia fatiar os recursos, que não ia mandar tudo para o distrito. Quando lá em 2019 ele afirmou que tudo seria direcionado aos distritos. Quanto à questão de asfalto, é um problema do município. Agora, esse dinheiro ele foi lutado pelos empresários, ele foi defendido em Brasília pelos empresários para os distritos e ele foi direcionado aos distritos. O Ministério do Desenvolvimento Regional já disse que pode ser aplicado nos distritos. Só para ter uma ideia, Distrito 1, até hoje, passa prefeito, entra prefeito, Zé do Pato já passou 2 vezes e continua aquela água descendo ali para baixo para o bairro Itaimbi, lá como chama aquele bairro? Murumbi. Então, quer dizer, tem como beneficiar os bairros que estão
ligados ao distrito e, ao mesmo tempo, beneficiar o município. Era só questão de discutir isso com a sociedade e discutir esse projeto. Quanto à questão da parte de saúde, eu acho também que não houve um diálogo do setor público. Eu acho que o prefeito nunca foi na televisão para acalmar sua população. Foi uma demonização do coronavírus, assustando a população com frases que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo outro, e que se acontecer o pior vai ser responsabilizado o judiciário, porque o judiciário está mandando abrir. Então, quer dizer, essas coisas só assustam a população, não leva a nada. E não houve um diálogo com os hospitais, não houve um diálogo com o pessoal da saúde, que é o mais interessado. Quanto ao Estado, eu acho que realmente tem falha, o Estado já devia estar, mas eu falo para você, vereador Reginaldo, nós tivemos a semana passada com o deputado Claudinei, o deputado Ulisses e o deputado Eliseu, deputado Eliseu, lá na Santa Casa, estiveram verificando as instalações da Santa Casa, fizemos as reivindicações para o governo do Estado resolver o problema das UTI, ou que fosse lá no regional, ou que fosse lá na Santa Casa, onde ele resolveu o problema para nós, tá? O problema é beneficiar o município, pedimos, fizemos essa reivindicação. A administração da Santa Casa está todo dia falando lá na Secretaria de Estado de Saúde, todos os dias falam, e fizemos pressão, vocês decidem, ou traz equipamento para a Santa Casa, ou resolve o problema lá no regional. Eles têm um problema de bomba lá no regional, que são as bombas que trabalham os respiradores. Então, só leva para o prefeito essa nossa reivindicação, que a gente precisa saber dos projetos desses 56 milhões. Nós queríamos pelo menos participar de como será feito esses projetos, se é que existe projeto, se é que os projetos já foram para a Caixa Econômica Federal. Te passo a mão um históricozinho pequeno, e peça ao nosso prefeito que tenha mais um pouco mais de apreço pela essa classe que gera renda, que gera emprego e que sustenta o município. Destacar aqui a participação de algumas pessoas que comentaram muito, perguntaram: a Tânia, Joelma, Gil Machado, Lara, Ivone, Silvia Cristina, Nayara, Valdenice, Lindinei, Leandro, Beto Cabeleireiro, Deucicleia, Dulce Helena. Foram muitas pessoas aqui, já vamos pedindo desculpas por não conseguir falar o nome de todos, ler as perguntas de todos, e excepcionalmente a pedido, 1 minuto para o vereador Reginaldo. Hernandes, eu também quero deixar para você aqui o e-mail que a Caixa Econômica mandou para o município, para que o município desse atenção e fizesse o asfalto, principalmente aqueles bairros próximos ao Distrito Industrial. Você citou aí o Maracanã e o bairro Morumbi, tá? Eu te entrego na sua mão esse ofício. Lembrar que muitas vezes a competência do município é da isenção de TBI, isenção de IPTU, tá? O município tem a sua obrigação, como está fazendo ali na Binário, ali na Avenida dos Estudantes, aonde são várias indústrias que tem ali, e o município está asfaltando ali, dando mais dignidade para as pessoas que moram ali no Sagrada Família, ali na Avenida dos Estudantes. E muitas coisas para os empresários em relação ao Distrito Industrial, nós precisamos mesmo da questão do governo federal. Lembrando que Rondonópolis, esses 56 milhões de reais já foi licitado essa semana. O asfalto vai começar nos bairros. E a questão dos 107 milhões de reais, infelizmente, o governo federal não mandou esse recurso para Rondonópolis. Mandar aqui um alô para o Silvio Escoa, Gisela, Edilene, Cirtinez Venâncio, Lanice, e mais 1 minuto a pedido para o Fernando por questão também de igualdade. Então, vereador Reginaldo, eu só acho o seguinte, que se a Caixa pediu para asfaltar os bairros, esses bairros já deviam estar asfaltados. Essa é uma obrigação do município. O que a gente deixa claro é que os 56 milhões veio para os distritos. O governo é que está usando a verba para asfaltar bairros. Quanto à obrigação de asfaltar bairro, é com recurso do município. Ou ele que ele consiga outra verba para asfaltar os bairros. Os 56 milhões foi destinado aos distritos industrial. Essa é a verdade.
E assim nós finalizamos mais uma live. Até a próxima segunda-feira. Destacando também aqui a Tuliane, Gelcione, o Afonso Aragão. E até a próxima, segunda-feira, às 19 horas, com mais um Giro Debate Político. Você não tirou nenhuma foto? Nossa, que... Tirou não. Não, eu vou reprovar você.